Eu sou o Lucas da KJ Garage e hoje a gente vai fazer a pré-compra do Fusca TSI. Fusca TSI, carro querido por muitos aí, carro que veio equipado aqui no Brasil com o motor 2.0 TSI, manual e automático, teve as duas versões, para quem não sabe teve o Fusca TSI manual, veio equipado com câmbio de 6 marchas, é um carro que tem um desenho icônico, né? Teve aí suas semelhanças, tem suas semelhanças, né, herdadas do Fusca antigo. Teve a versão Beetle, para quem não sabe, aqui no Brasil também. E depois, por último, em 2012, eles atualizaram para a mecânica atual. É a mesma plataforma do Jetta TSI, tá? Na verdade, é bem parecido com a plataforma do Jetta TSI, plataforma PQ. Nesse caso aqui, esse carro ele não tem colunas de porta, então ele tem uma estrutura melhor aqui no meio. Tem um chassi reforçado nessa parte, como se fosse um carro conversível. Muitos não sabem, mas o Fusca é pesado, né? Ele é mais pesado do que uma A3 e um Jetta, por exemplo. E ele tem algumas características bem específicas, mecanicamente falando e estruturalmente falando. A primeira, como eu falei, é que ele não possui a coluna e tem um teto panorâmico como opcional, né? Nem todos têm, mas a maioria daqui do nosso mercado tem esse teto. Estrala bastante. Todo vídeo a gente fala sobre barulho do teto solar. E esse carro aqui em específico é um carro que aparece toda hora aqui com esse problema. E a estrutura é feita no chassi dele como um carro conversível. Isso é o causador do peso excessivo, né, pelo tamanho dele, porque ele não é largo nem comprido, a mais do que um Jetta, por exemplo. Porém, ele é mais pesado por causa das barras estruturais. Mecanicamente falando, do Fusca ainda, sobre a história dele, ele veio equipado com motor de 200 e 211, geração 2 e geração 3 aqui para o Brasil, todos EA888, 2 litros, não teve outro motor aqui. E o câmbio existiu duas versões, ele DSG DQ250, que eu já vou falar uma característica desse DQ250 que é diferente dos outros, e manual 6 marchas, 02M, câmbio conhecido na linha aí, MK4 lá fora saiu nos 1.8, 20 válvulas de versão aniversário e tal. O câmbio parecidíssimo com o câmbio da S3, só que só tração dianteira, a 3 antiga, tá? 8L. Esse câmbio veio equipado aqui. Esse câmbio aqui no Brasil já existia nas A3 TSI, linha 8P, a partir de 2007, saíram também com câmbio de 6 marchas, manual. A gente um dia talvez faça um vídeo sobre as 8P aí, que a gente não tem ainda. E aí, voltando à mecânica, turbina K03, injeção Bosch nos 200 cavalos, turbina Garrett e IHI na versão 211, injeção Siemens, né, Continental. Um carro que tem, particularmente, mecanicamente falando, é igual a um Jetta, Passat, tá? A estrutura do Fusca, a parte de suspensão é Jetta. O motor também compartilha dessa... Ele é uma geração 2 do Fusca. Como é que eu posso explicar para vocês? Ele é um pouquinho mais atualizado do que uma Tiguan 2009, só que um pouquinho anterior ao Jetta 2013 200 cavalos. São características aí. Então, falando sobre a parte de compra do carro, você consegue fazer uma compra pensando em como se fosse comprar uma A3 e um Jetta. Ele pode ter problema de vazamento de água na bomba d'água, de carbonização. Tomar muito cuidado com o carro. Esses carros aqui como eu falei, tem um público muito específico, então tem que tomar cuidado aí se não for um carro de acelero, se não pegou um dono jovem, emocionado aí, que sapecou o carro nos últimos 100 mil quilômetros e agora quer vender para você como se fosse um carro de vovozinha. É um carro que se acelerou nos últimos 100 mil quilômetros e não trocou nada, vai virar uma bomba na sua mão. Tome esse cuidado na compra do carro, por isso que a gente indica você olhar bem antes de comprar, para você não se decepcionar. A parte de turbina nos 200 cavalos é muito robusta, nos 211 tem aí suas características de quebra, mexido, original é difícil, mas pode acontecer. E o Fusca em geral ele tem outros mimos, né? Os faróis, que são lindos, porém tem o defeito aí de ter um farol muito fácil de ser removido, então existe um mercado aí negro do farol, o pessoal rouba muito esse farol, infelizmente, acaba machucando, vai comprar um Fusca, repara se os paralamas aqui ao redor não já são cheios de massa, para-choque remendado, porque alguém tentou roubar o farol aqui, quebrou essa parte, os dois lados, tá? Toma cuidado, os dois saem muito fácil esse farol, o pessoal
pede, já aconteceu aqui de eu fazer alguns reforços para tentar travar esse farol melhor, mas eu já adianto que isso daí pode ser legal e ruim ao mesmo tempo. A vantagem é que o cara não vai conseguir levar o farol para vender, ok, mas ele vai destruir o carro, tá? Porque a única forma de eu conseguir melhorar, evitar o roubo, é travar o farol por trás, mas o cara não sabe disso, então ele vai enfiar uma chave aqui, vai fazer força e vai machucar o carro inteiro. É capaz de ficar pior do que o cara ter levado o farol, vai ficar mais caro. Mas aí tem que colocar na balança. Isso aqui gerou muito problema na parte de seguro desse carro. As seguradoras costumam segurar o carro e não asseguram a parte de farol e lanterna, exatamente por esse motivo. Isso daí acaba meio que selecionando bem o público. Os Fuscas, eles têm algumas características, digamos assim, que foi reestilizado algumas coisas. Ele tem a opção de farol projetor e farol halógeno nas versões básicas e mais completas, lanterna LED ou halógena também. E o Fusca, ele tem uma característica, no 2014 em diante, ele tem um aerofólio maior aí, a galera gosta muito de fazer esse upgrade do aerofólio, coloca um aerofólio que é um golinho maior e faz a traseira do carro ficar mais Porsche, digamos assim. Saída dupla de escapamento, e o Fusca teve como opcionais, aqui no Brasil, uma versão R-Line, que tem um para-choque um pouquinho diferente, dianteiro, tá? Deixa o carro bem mais bonito de dianteira, só que é bem caro e bem raro de achar. Os Fuscas, como eu falei, não tem a coluna de porta, então a porta fica bem maior, né? Fica bem mais bonita assim a coluna, como todo carro fica, né? O vidro todo baixo, fica só essa parte aqui da porta. Ele veio com três versões de cores, tá? De banco. Tem uma versão vermelha com preto, tem uma versão, mais de 3 versões, eu tô falando as principais, todo escuro, todo caramelo, essa versão que eu falei que mistura preto com tons de vermelho, e tem uma opção do Fusca mais básico, em que os bancos daqui, ele não tem esse desenho, ele tem um desenho meio, eu não sei explicar, tem um grafismo diferente. Nesse carro aqui eles deram como opcional ter um som Fender, então ele tem alto-falante, os tweeters e alto-falantes de portas Fender. O aparelho é bem parecido ou idêntico, tirando o grafismo na hora de ligar ali, de um Fender. Tem um amplificador embaixo do banco do motorista, Panasonic, uma caixa, um sub no porta-mala lateral bem bonitinho ali também. E o Fusca conheceu os seus mimos, seus detalhes icônicos, como eu disse. Ele tem os reloginhos ali em cima do painel. Tem a versão com o start-stop ou sem start-stop. Volante com multifuncional e sem, existe Fusca com volante no mais simples, que tem menos botões ali e tal. E, existe um monte de outras características, alguns detalhes bem únicos no Fusca. Acende os forros de porta já em 2012, mais antigos. Obviamente todo Fusca é 2 portas, não preciso falar isso, então ele só tem os botões lá do lado de lá pequenininho. Chave do retrovisor, de regular o retrovisor, ela é redondinha. Uma característica dos DQ250 dos Fuscas, né? Comentei que eu ia falar para vocês isso daí. O DQ250 em específico do Fusca e da A3 2009, 2010 ali, as 2 portas também, eles são câmbios curtos, tá? É um DQ250, com exceção do 1.4 da Q3 e da Tiguan mais novas, nessa época aqui são câmbios que saíram com uma relação bem mais curta do que um Jetta e um Passat, então, que é o mais longo de todos. No Jetta, uma comparação, o Fusca ele dá tipo velocidade final original, se não fosse com exceção dos limitadores, 260, 270 por hora, acabou o câmbio, o carro tá girando já uma eternidade ali, tudo que ele dá na verdade. E no Jetta isso daí você tá quase de quinta, acabou de colocar a 6ª marcha, o Jetta passa dos 300 por hora de câmbio. O Fusca não. Então, o que acontece? Um monte de gente fala, mas o Fusca anda muito mais do que os outros. Na verdade, não anda, né? Em números, isso não é verdade. O Fusca ele é mais lento, porém a sensação de andar mais é igual de uma A3 2 portas 2010, as 8P. Você anda naquele carro, ele dá a impressão que o carro é bem mais forte. Na verdade, não é, porque a relação é mais curta, o carro fica mais aceso. Tá a fim de comprar um Fusca? Tem dúvidas? Quer fazer uma pré-compra? Entre em contato com a gente pode te ajudar na compra do carro. Traz o carro aqui pra gente, a gente avalia o carro todo, te mostra possíveis efeitos e faz um plano de manutenção daqui pra frente.